Você tem certeza que cuidou da sua morangueira em setembro da maneira certa? E se eu te contar que existe um adubo super popular, recomendado em diversos fóruns, capaz de queimar suas plantas por completo antes mesmo das primeiras geadas? Hoje vamos desvendar o erro mais perigoso no cuidado de outono com as morangueiras. E eu te garanto, ao assistir este vídeo até o fim, você vai descobrir qual fertilizante precisa guardar bem longe até a próxima primavera para garantir uma colheita abundante. Então, vamos entender tudo desde o princípio. Para as morangueiras, setembro não é época de descanso. É agora que as plantas estão formando seus botões florais para a colheita do próximo ano e se preparando para um longo inverno. A forma como elas entram em dormência vai determinar quantos morangos você colherá no próximo verão. É exatamente por isso que a adubação de outono é tão importante. Mas é exatamente aqui que mora o perigo. Então, vamos mergulhar nos detalhes e entender o que realmente acontece com os morangos em setembro. Não é um período de descanso, como pode parecer. Pelo contrário, é um dos momentos mais cruciais na vida da planta. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, seus pés de morango estão envolvidos em uma tarefa importantíssima. Estão formando os botões florais. Esses são os precursores minúsculos da sua próxima colheita. Quanto mais botões florais forem formados agora, mais morangos você poderá colher no ano que vem. Paralelamente a isso, a planta está se preparando ativamente para as condições rigorosas do inverno. E ajudá-la nisso é a nossa principal missão. Os principais ajudantes nessa tarefa são dois elementos: o fósforo e o potássio. Vamos começar com o fósforo. Pense nele como o principal construtor do sistema radicular. É o fósforo que é responsável pelo crescimento e desenvolvimento de raízes fortes e saudáveis. Mas por que os morangos precisam de raízes fortes no outono? É simples. Primeiro, elas são uma âncora que fixa a planta no solo que congela. Segundo, são um depósito de nutrientes que alimentarão o arbusto durante todo o inverno e lhe darão força para um arranque vigoroso na primavera. Quanto melhor desenvolvido o sistema radicular no outono, mais rapidamente o morango despertará e começará a crescer após o derretimento da neve. Agora, o potássio. Se o fósforo é o alicerce, o potássio é o casaco quente e a reserva de energia para o inverno. O potássio desempenha várias funções vitais. Ele ajuda a planta a acumular açúcares e outros nutrientes nos tecidos. Isso, por sua vez, torna a seiva celular mais densa e concentrada. Simplificando, o potássio funciona como um anticongelante natural. Ele reduz significativamente a temperatura de congelamento do líquido dentro da planta, o que ajuda o arbusto a sobreviver, mesmo a geadas fortes, sem danos. A planta que recebe potássio suficiente torna-se mais robusta, resistente e tolerante ao frio. Esses dois elementos trabalham em conjunto, criando as condições ideais para uma invernagem bem-sucedida. Mas e na prática, o que realmente acontece? À primeira vista, parece simples. É só fornecer fósforo e potássio à planta, e o problema estaria resolvido. Mas é justamente aqui que a maioria dos jardineiros comete seu principal, e por vezes fatal, erro. E esse engano, na verdade, está enraizado num hábito. Convenhamos, nem sempre dá vontade de correr à loja para comprar um adubo específico para o outono. É muito mais simples usar o que já está guardado no barracão ou na prateleira da garagem, não é? E o que é que normalmente encontramos lá? Exato. Restos daqueles mesmos adubos que usamos tão ativamente na primavera e no verão. Podem ser aqueles fertilizantes complexos e universais, com a fórmula tipo 20-20-20, ou então a tão querida matéria orgânica, esterco fresco ou mal curtido, e talvez até estrume de galinha. Afinal, eles funcionaram tão bem em maio e junho, fizeram a folhagem ficar verdejante, as bagas amadurecerem e os arbustos parecerem fortes e saudáveis. A lógica do jardineiro é compreensível. Se funcionou antes, por que não adubar com a mesma coisa agora, para fortalecer os arbustos antes do inverno? Dar-lhes, por assim dizer,
mais comida para o inverno. E assim, com as melhores das intenções, a pessoa pega naquele pacote ou balde familiar. Ele está convencido de que está a ajudar os seus morangos, que está a fazer tudo certo, como sempre fez. Mas, na verdade, neste exato momento, ele não está a ajudar, e sim a assinar a sentença de morte do seu canteiro de morangos. Com as próprias mãos, ele aciona um mecanismo que não vai fortalecer, mas sim destruir as plantas, e isso antes mesmo da chegada do verdadeiro frio. E chegamos agora ao ponto crucial, ao verdadeiro vilão que se esconde nos fertilizantes de primavera e é capaz de arruinar todo o seu trabalho. O nome desse vilão é azoto. Sim, aquele mesmo azoto que tanto nos alegrou na primavera. O elemento responsável pelo crescimento exuberante da massa verde, por folhas grandes e suculentas e estolhos fortes. Na primavera e início do verão, o azoto é o melhor amigo do morangueiro. Ele age como uma equipa de construtores que ergue rapidamente as paredes e o telhado da nossa planta. Mas no outono, esse amigo transforma-se no seu pior inimigo. Imagine a situação. É setembro, os dias ficam mais curtos, as noites mais frias. A planta recebe sinais claros da natureza. É hora de se preparar para o repouso. O inverno está a chegar. Ela desacelera todos os processos, direciona toda a seiva e energia para baixo, para as raízes, a fim de sobreviver ao frio. E é aí que você aparece, com um fertilizante rico em azoto. Ao aplicar essa adubação, você está, na verdade, enganando o seu morangueiro. Você dá-lhe um sinal falso, como se a primavera tivesse chegado de novo. O azoto age na planta como um poderoso estimulante, como uma chávena de café forte. Ele literalmente grita para ela: acorda, cresce, produz novas folhas. E a planta, obedecendo a essa ordem química, começa a gastar as preciosas forças acumuladas para o inverno no crescimento de folhinhas jovens e completamente desnecessárias neste momento. O que acontece com essa nova brotação? Ela é delicada, fraca, aguada. É absolutamente não adaptada a temperaturas negativas. A primeira geada séria, ou mesmo um leve menos, transformará essas folhas jovens numa papa preta e sem vida. No final, o morangueiro não só gastou as suas reservas em vão, mas também ficou com feridas abertas no lugar da folhagem morta, por onde podem entrar doenças e infecções. Você queria o melhor, mas na verdade fez a planta se despir no frio. E agora, a parte que realmente interessa, o que eu prometi lá no início. Pensam que a morte das folhas jovens é o pior? Não, isso é apenas a ponta do iceberg. O golpe mais devastador acontece debaixo da terra, onde não o vemos. A verdadeira tragédia se desenrola com o sistema radicular. Quando vocês aplicam fertilizantes nitrogenados concentrados no morangueiro em setembro, seja esterco fresco, cama de frango ou grandes doses de nitrato de amônio, vocês criam um ambiente químico agressivo no solo. A alta concentração de sais de nitrogênio literalmente suga a umidade dos delicados pelos radiculares, causando o que os agrônomos chamam de queima química. Imaginem que polvilharam sal numa ferida aberta. As sensações seriam mais ou menos as mesmas. As raízes, que deveriam neste período estar a endurecer, a engrossar e a acumular nutrientes para o inverno, em vez disso, sofrem danos gravíssimos. Elas simplesmente queimam no solo. Todo o trabalho da planta para se preparar para o inverno vai por água abaixo. Ela não consegue beber nem se alimentar com as raízes danificadas. Em vez de adormecer tranquilamente, a planta experimenta um estresse e uma dor intensos. Ela enfraquece a cada dia. E mesmo que a parte aérea ainda pareça razoavelmente bem, debaixo da terra a situação já é catastrófica. Na primavera, um morangueiro assim, se tiver força para sobreviver ao inverno, não conseguirá brotar normalmente. Ele vai ficar doente por muito tempo, definhando, tentando desenvolver novas raízes em vez de florescer e dar frutos. Na maioria dos casos, vocês simplesmente encontrarão no canteiro
rosetas secas e mortas. Com as vossas próprias mãos, querendo ajudar, vocês não apenas se privaram da colheita, mas sentenciaram os vossos morangueiros à morte certa. E agora, o momento da verdade, a grande reviravolta. Quando vocês aplicam estrume fresco, esterco de galinha ou grandes doses de nitrato de amônio nos morangos em setembro, estão literalmente a gritar à planta: vamos lá, cresce, é verão outra vez. O azoto provoca um crescimento vigoroso de folhagem nova e tenra. Mas essas folhinhas jovens estão absolutamente despreparadas para o frio. A primeira geada séria vai matá-las. Mas não é só isso. O principal golpe atinge as raízes. Uma concentração elevada de azoto nesta altura do ano provoca uma verdadeira queimadura química no sistema radicular. As raízes, que deveriam estar a acumular nutrientes e a fortalecer-se, simplesmente queimam no solo. Na primavera, se essa planta sobreviver, passará muito tempo a recuperar e dificilmente dará frutos. Com as vossas próprias mãos, não só se privam dos morangos, como os estão a condenar a uma morte certa. Para resumir, lembrem-se de uma regra simples. Em setembro e outubro, o azoto é veneno para os morangos. Mantenham longe o estrume fresco, a ureia e o nitrato de amônio. A vossa principal tarefa agora é ajudar os morangos a adormecer, não a acordar. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo novo e útil, não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever o canal para não perderem outras dicas importantes. E agora, uma pergunta para vocês. Já alguma vez usaram adubos nitrogenados nos morangos no outono? Partilhem a vossa experiência nos comentários.